fixar bem, porque pode acontecer uma confusão em relação de interfaces com classes abstratas. Então é bom a gente ter aí, conseguir a gente fixar bem, mostrar bem as diferenças para não haver essa confusão. Vamos então criar a nossa interface aqui, ó. A gente vem no Java, seleciona a classe, no caso aqui a gente vem aqui, ó, seleciona a interface e vamos chamar ela de Music Player. No caso, vamos lá. Nosso Music Player, vamos definir aqui que a gente vai ter alguns métodos, ó. Void Play Music. A gente vem aqui definir ele. Opa, acabei dando spoilers, mas olha só. A gente definiu aqui, ó, e no caso a interface não permite, ela só permite métodos abstratos aqui nela, ela não permite você ter uma implementação. Existe um tipo de método que a gente pode estar utilizando, mas isso aí eu acho que vai ser mais interessante a gente ver aí a seguir aí quando a gente for entrar no conceito de interface funcional, que eu vou estar explicando aí nas próximas aulas. Mas nesse primeiro instante, entenda que a gente não pode ter aí uma implementação da interface. Isso, inclusive, foi verdade até do Java 7 para trás. Você não podia ter nenhum tipo de método no corpo da sua interface. Mas a partir do Java 8 foi-se aberta aí uma condição para você conseguir colocar métodos, mas vamos discutir isso posteriormente. Então, no primeiro momento, a gente declara um método. É como se ele fosse um método, no caso, o abstrato, da classe interface, da classe abstrata. Só que aqui não tem necessidade de declarar, que até a própria aqui, a ideia já fala pra gente que é redundante, porque a interface vai ter que trabalhar com métodos abstratos. Então, vamos definir alguns métodos aqui, ó. Void pause music. No caso aqui, void, vamos falar aqui, pause play top music. Beleza? Vamos definir esses métodos aqui somente. Então, acho que isso aqui tá bom. A gente vai seguir uma outra estratégia aqui um pouquinho diferente, que eu pensei em ter um método de passar a música para nossa interface, mas acho que tá pensando de uma outra forma, até para poder mostrar algumas outras coisas. Vamos lá. Outra coisa, referente a métodos na nossa interface. A gente vai vir aqui, ó, private, e vamos colocar aí, ó, string music. No caso, o que ele tá falando pra gente aqui, ó? Modificador privado ele não é permitido. Se a gente colocar protected, ele também vai falar que não é permitido. Se a gente colocar público, o que ele tá falando pra gente, ó? Ele tá pedindo pra gente inicializar a nossa variável. Por quê? No caso, olha só. Quando a gente pede pra inicializar, então a gente pode entender que ele tá querendo que a gente defina ela como final. Vamos fazer o seguinte, eu vou inicializar ela aqui, ó, vamos colocar o nosso parabéns pra você. Beleza? Agora, olha só, ele deixou desse jeito aqui os nossos keywords, que no caso, olha só. Modificador final is redundant for interface fields. Ou seja, interfaces trabalham com propriedades final. E a gente não precisa declarar ela como final. A gente pode vir aqui, a gente pode perfeitamente tirar. Público, a mesma coisa. E tem mais um outro detalhe. O estático. Ou seja, todas as propriedades que a gente for declarar numa interface obrigatoriamente são públicas, são final, ou seja, são constantes e são estáticas. Reforçando mais um pouco aí sobre a questão do estático, é basicamente isso aqui, ó. No caso, ó, vamos lá, var music vai receber nosso musicplayer.music. São variáveis que a gente tem aí acesso pela nossa classe. No caso, são variáveis, não são coisas que estão na instância, são coisas que têm características que pertencem à nossa classe ou interface. No caso da interface, todas são fine, então uma vez definidas, elas não podem ser alteradas, mas se fosse, por exemplo, alguma coisa estática, para poder fazer essa manipulação, teríamos que fazer uso de métodos estáticos. No caso, se a gente tivesse aí uma variável privada estática, a gente tem que ter um método estático para poder fazer essas alterações, beleza? Então, aqui no nosso caso, a gente está trabalhando numa interface onde a gente tem um contexto mais restrito para os nossos campos, nossas propriedades aqui da interface. Então, nossas propriedades são obrigatoriamente públicas, ou seja, acesso por geral, final, ou seja, uma vez definido, você define um valor e esse valor não é alterado mais, estático, que no caso você pode acessar diretamente a partir do seu tipo aqui, ó, dando musicplayer.music, e, bom, é isso. No caso, a gente acabei perdendo a conta, público, estático e final. Você tem que trabalhar dessa forma com propriedades aqui na sua interface, são as regras que você vai seguir. Então, podemos apagar isso aqui, foi só para mostrar um exemplo. Vamos entrar mais para frente, como eu disse, sobre a questão de métodos que a gente pode declarar numa interface. Vamos criar uma interface aqui, ó. Vai vir aqui, vai dar um Java Class, interface, vamos colocar aqui, ó, video player. Vamos declarar o nosso video player, vamos só copiar esses métodos aqui, ó. A gente vai usar a mesma coisa, só que em vez de música, a gente vai vir aqui, ó, a gente vai colocar vídeo. Beleza? E a gente não consegue vir aqui, ó. Quer dizer, até consegue, a gente pode fazer isso aqui, ó. Music player. Será que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui, ó, var music player é igual a new music player. Se a gente fazer isso aqui, o que ele vai pedir, ó, tá falando que, no caso, é abstrato. Ele tá falando pra gente, no caso, é um código abstrato, que precisa de uma implementação. Então, ele pede pra gente implementar. E aqui a gente tem o que a gente chama de a gente tem aqui uma classe oculta aqui, ó, no caso, numa hidden class. Oculta não, desculpa, o nome errado, é classe anônima. Mas, e aí, o que seria a ser uma classe anônima? No caso, é esse conceito aqui, que a gente veio aqui, e já na instância a gente vem e declara ela. A gente pode vir aqui, system.out.println, a gente vem aqui, ó, play music, tocando a música. A gente vem aqui, ó, chama aqui a nossa music player.play music. Se a gente for dar o nosso código, vou até rolar em debug aqui, ó. Vamos rodar em debug. A gente tem aqui a nossa classe anônima. Ela, olha só, o tipo dela aqui não é que nem a gente tinha quando a gente via lá, por exemplo, a gente tinha lá o espaço de memória era para uma classe abstrata, mas ela era uma instância da implementação. Aqui, esse é o comportamento que a gente tem aqui para essas classes anônimas. Elas são declaradas como se elas tivessem essa declaração aqui em run. Bom, não exatamente runtime, né? Pode-se dizer que seria um runtime que a gente tem aqui pro nosso. Que ela foi feita uma declaração aqui na hora. Tanto é que, olha só, se a gente, rodou aqui, só que a gente não consegue vir aqui e reaproveitar esse código aqui para usar essa instância. A gente declarou essa instância aqui e ela não
pode ser usado, foi usado especificamente nessa situação aqui. A gente pode até fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos declarar duas. Aqui, ó, vamos declarar uma segunda. A gente vai chamar de music player 2 e vamos fazer isso aqui, ó. System.out.println music player instance of music player, player 2. Será que a gente tá dando um erro aqui? Mas eu acho que eu já até imagino que é o erro, olha só. Ele tá falando que é uma classe desconhecida. Por que ele tá falando isso aqui, ó? Ah, nossa, eu tô fazendo confusão, né? Desculpa, acabei confundindo aqui, então não dá pra gente fazer essa comparação. A gente pode fazer o seguinte, ó, pra gente ver, vamos usar um método aqui, ó, getClass, e a gente vai ver que eles geram um código, são coisas completamente diferentes. Vamos fazer o seguinte, a gente roda, não vou nem rodar em debug, já que ele vai imprimir. Olha só, a gente tem aqui, no caso ele tá imprimindo isso aqui, a gente utiliza para imprimir o tipo da classe. Se a gente viesse aqui, por exemplo, ó, system.out.println, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 1 e dar um ponto getClass, a gente vai pegar o tipo string. Olha só, ele entendeu aqui, ó, que é um tipo que a gente declara, que no caso é o Java Lang String. Se a gente vier aqui no nosso, vamos ver se a gente acha daqui, ó, Java. É que ele é um tipo base aqui do Java, vamos ver se a gente acha Java aqui, ó, Java Lang. E a gente tem aqui, ó, o nosso, cadê o nosso tipo string? Ele deve estar aqui para baixo, ó. Cadê? Aqui o nosso tipo string. Ele é uma classe aqui que foi declarada aqui no seu arquivo, a gente tem uma declaração para poder estar utilizando ela, olha só. E ele entendeu, ele pegou o full name dela aqui, ó. Só que no caso das nossas classes anônimas, elas não têm um package aí, no caso, onde elas estão localizadas. Então, justamente aqui, elas são anônimas, então ele acaba gerando esse nome que estranho para elas. E acaba que você, obviamente, mesmo que você tenha duas implementações anônimas exatamente iguais, elas vão gerar esses nomes diferentes aqui, saca? Só que só um conceito aqui, só para mostrar alguma coisa, mostrar alguns detalhes para você sobre classes anônimas. A gente pode até entrar mais a fundo nesse assunto aqui, para poder ter mais, se você for interessante, se eu ver, pode ser um assunto que pode ser interessante pra gente pode entrar mais a fundo. Mas, basicamente, pra vocês entenderem que a gente pode ter uma instância. É um jeito de a gente ter uma instância de interface, você fazer essa declaração anônima. Aí, inclusive, vai ser um pouco, a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão aí, como que funciona interfaces funcionais. Elas trabalham mais ou menos nesse sentido. Então, vamos lá. Agora a gente tem outra coisa que a gente pode também ver, olha só, vamos imaginar que o nosso vídeo, que a gente tem aqui, nosso player de vídeo, e justamente para ele conseguir reproduzir, por exemplo, MP4, existem alguns players que conseguem reproduzir música. Então, você poderia, basicamente, vir aqui, no caso, eu escrevi aqui para você estender aqui, ó, extends, perfeitamente aceitável, mas ele não pediu para você implementar os métodos aqui, certo? Justamente porque ele sabe que é uma interface, você não tem que fazer essa declaração. Vamos declarar um record aqui, vamos chamar esse record de music box. A gente vai dar aqui, ó, string music, boolean, is paused. Se a gente vier aqui, ó, e dar um implement music player, ele aceitou perfeitamente, ó. E ele pede pra gente fazer a nossa implementação aqui, ó. Então, já temos aqui uma outra diferença. Enquanto que quando você trabalha com records, você não consegue ter aí ele estender uma classe ou uma classe abstrata, justamente por conta da limitação dos records serem classes com propriedades final. Quando você trabalha com interface, você consegue, já que você só pode ter métodos que precisam ser implementados e o record aceita trabalhar com essa implementação. Então, perfeitamente aceitável você trabalhar dessa forma. Vamos aqui então, ó, só tirar essa implementação daqui. Vou até tirar esse extends daqui, que acho que, ou melhor, vou deixar aqui, depois a gente faz a alteração. Eu vou alterar, eu vou mexer nisso aqui, não vou deixar desse jeito. Vamos colocar aqui o nosso smartphone. O smartphone vai implementar aqui o nosso video player. Se a gente declarar, por exemplo, como abstrato, ele vai entender que quem for herdar de smartphone vai ter que implementar os comportamentos que a gente definiu aqui em smartphone, e os comportamentos que a gente declarou aqui no player de vídeo, a gente quebra esses comportamentos. Como eu não quero deixar desse jeito aqui, acho que talvez não faça tanto sentido, só para poder mostrar o conceito, só que eu quero permitir que ele herde aqui e mostrar que a gente pode estar passando isso aqui para a cadeia mais baixa nossa de herança, eu já removo a herança ali e a gente tem aqui o conceito. Ó. Dessa forma, se alguma coisa implementar smartphone, vai ter que herdar o player de vídeo, e olha uma outra coisa curiosa que a gente pode fazer com interfaces. Ele permite que a gente implemente, só que, ok, das duas, então, ó. Ele permite que a gente tenha mais de uma interface sendo implementada pela nossa classe. Então aí é uma outra diferença que a gente tem em relação a classes abstratas ou classes que são herdadas de interfaces. Você só pode herdar uma classe por vez, mas interfaces você tem a liberdade de fazer com quantas você quiser. Uma coisa aqui que talvez até é meio óbvio, mas acho que vale a pena reforçar, a gente não pode ter definição de construtores nas nossas interfaces, justamente porque elas não são uma classe, elas só definem algumas regras, então a gente faz sentido ter um construtor aqui. Então agora a gente vem aqui, ó, vamos tirar o nosso abstrato, e ele vai pedir pra gente implementar nossos métodos. E implementou. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar aqui, ó. Vou deixar com o nosso exemplo aqui bem didático, para não seguir mais a linha didática, não vou seguir exatamente na implementação, para a gente não perder tempo com regra de negócio, mas se focar no conceito, ó. Pausando música. Melhor não colocar aqui, ó. O smartphone está tocando música. Cara, deixa aqui. Coloca aqui, ó. O smartphone está pausando música. Depende a música, pausando a música. Vamos copiar isso aqui também, né? Tem aqui o smartphone está parando a música. Para a gente ir um pouquinho mais rápido, ó, vamos copiar isso aqui e jogar aqui embaixo. A gente só altera algumas coisas aqui, ó. A gente vem aqui, ó, seleciona o Music, dá um Ctrl G no Mac, no caso Alt J no Windows e no Linux, a gente chama aqui de vídeo, e alteramos, e aqui a gente vem aqui onde tem música, a gente dá um Ctrl G, selecionamos, colocando, o vídeo.
em aqui, em vez de deixar tocando, a gente coloca reproduzindo, beleza? Então a gente tem aqui os comportamentos devidamente implementados no smartphone. A gente pode também ter aqui uma segunda implementação, eu vou fazer, tipo, copiar e colar de uma forma mais rápida, a gente chama de computer. Nosso computador. E aqui vamos substituir isso aqui, ó, o computador, beleza? Vou criar mais uma implementação, essa vai ser um pouquinho diferente agora, no sentido que ao invés de ser computer, a gente vai colocar o Music Box. E da Music Box eu vou tirar a interface Video Player, porque ela é uma caixa de música, então ela não reproduz vídeo. A gente arranca os métodos dela aqui, ó. Vamos só selecionar aqui o computador, vamos colocar a caixa de música. Beleza. Agora, só pra gente entender um pouquinho do uso, lembrando que várias... Opa, nossa, que estranho, não tá? Eita, será que travou aqui? Vamos dar aqui um Close All Tabs. Close All Tabs, parece que tivemos um problema aqui na nossa IDE. Que estranho, parece que um bug no IntelliJ. Não tem problema, vamos fazer o seguinte, a gente vem aqui, eu vou só pausar o vídeo aqui só pra poder ver aqui se eu corrijo esse problema. Aguenta aí que eu já volto. Pessoal, voltei aqui, realmente era um bug do IntelliJ, eu só fechei e abri de novo o IntelliJ pra poder resolver o nosso problema. Mas agora a gente tem aqui, só retomando aqui pra gente não se perder, ó. Temos aqui a nossa classe computador, que é um Video Player e um Music Player, a nossa Music Box é só uma Music Player, e o nosso smartphone, que também é ambos Video e Music Player. Agora vamos fazer uns testes aqui, ó, olhando a nossa classe main. Vamos lá, ó. Só pra gente fazer de uma forma mais direta, vamos lá, porque a gente acabou vendo algumas coisas no sentido assim de... Bom, deixa eu primeiro colocar o nosso código aqui, ó, vamos lá, é run video, vem aqui a nossa video player, ponto, play video, e, obviamente faltou o nosso atributo estático, já que a gente vai trabalhar na nossa main aqui, ó, a gente coloca aqui também um run music, a gente vem aqui, music player, e aqui onde a gente tem play video, chamamos play music, e agora a gente vem aqui, ó, e chamamos nosso método, ó, run music, run video, só pra gente fazer de uma forma mais direta, porque a gente sabe que se a gente pode ter a opção lá do switch case pra ter acesso à instância, pra poder fazer o nosso cast, só pra gente ter um acesso mais direto, vamos criar. Vamos criar aqui pra gente poder acompanhar com calma. Olha só, a gente tem aqui o nosso Music Player é igual a New Computer. A gente coloca aqui o... Vamos criar uma outra... Bom, por enquanto vamos deixar essa aqui. A gente chama Music Player chamando aqui a nossa interface, o nosso método, e se a gente passar ele pra cá, ó, no vídeo a gente tem problema, porque a gente definiu que a nossa variável é do tipo Music Player. Vamos até ver aquela questão lá da declaração do nosso tipo, ó. Olha só, a gente podia até aqui, ó. Olha só, agora a nossa variável não tem mais o tipo main, como a gente tinha visto antes, aquela declaração de classe anônima. Agora a gente tem o tipo de fato do computer aqui. Tanto é, vamos fazer por aqui, ó, no evaluate expression, a gente dá um computer, ponto. Vamos lá. Computer não, tem que ser o music player, né? Music player, ponto. Se a gente der o get class, que a gente tá pegando aqui no caso a nossa classe, ele é um evaluate, a gente vai ter aqui, ó, opa, a nossa, vamos dar um ponto to string aqui, só pra ele exibir pra gente, ó, class computer. No caso, ele tá no nosso package main, mas se ele tivesse um outro package, a gente poderia perfeitamente ir lá e colocar. E ele exibir aqui o nosso full name. Tranquilo? Só pra gente ter esse entendimento. E agora, se a gente rodar o nosso código, ó, o computador está tocando música. Beleza? Só que a gente ainda não consegue passar ele pra cá, certo? Então, por que a gente não consegue passar? Porque o nosso music player, ele não é um video player. A gente tem que passar um video player. Por mais que o nosso tipo de music player seja um computer, que ele é um video player, a gente definiu ele como music player. Então, a gente vai ter esse erro aqui nessa hora. A gente pode, daí, uma solução seria, vamos lá, por exemplo, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, ó, new computer. Um jeito de a gente poder resolver esse código aqui. Ou a gente poderia fazer o seguinte, ó, em vez de usar o tipo da interface, a gente vinha aqui, ó, né, um computer. Aí ele consegue entender porque ele sabe que o nosso music player, que é o nosso computador, na verdade, né, ele nem é mais music player, ele foi declarado de fato como computer, nosso music player. Ele agora entende que ele pode ser utilizado aqui como music player, como video player, sem problemas nenhum. A gente consegue estar utilizando o nosso código. Será? E agora, e a questão de cast aqui? Ó, se a gente tentasse fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui de volta o nosso music player. Será que a gente consegue fazer isso aqui, ó? Caso a gente venha aqui, ó, um video player, forçar, e no caso aqui a gente está forçando o nosso tipo, é uma solução também. Talvez não uma solução mais bonita, mas a gente consegue fazer isso, ó. Só que o ideal é sempre a gente procurar trabalhar com o nosso código da forma mais genérica possível, certo? A gente pode... Isso aí, principalmente, a gente tem técnicas para estar atuando dessa forma. A gente pode estar vendo aí algumas técnicas. Aí, nesse caso aqui, a gente poderia... Vamos lá, nesse caso específico, a gente poderia vir aqui, ó, dar um new computer, ou aqui, vir aqui, new computer. A gente pode pensar isso, por exemplo, nesse caso aqui, que é um caso simples, só didático, funcionaria. Ou a gente poderia ter aí talvez um controle aí de... Ter uma coisa mais no sentido do switch case, um if, uma verificação. A gente poderia fazer um if com instance of, para poder verificar a relação e conseguir fazer. É basicamente esse conceito que a gente viu aí sobre a questão aí da utilização, né, com classes abstratas. Dessa forma que a gente consegue trabalhar. Bom, a gente viu aqui um pouco aqui sobre a questão do uso de interfaces, a gente entendeu algumas diferenças em relação à interface, uma classe e classe abstrata. Agora, para as próximas aulas, a gente vai tentar entender um tipo especial de interface, que seria as functional interfaces, ou interfaces funcionais. Acompanhe aí com a gente, que é sucesso, pessoal. Até a próxima aula. Valeu! Olá, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula. Tudo certo com vocês? Aqui a gente vai estar abordando agora o assunto sobre a questão de interface funcional. Vamos procurar entender de primeiro, para a gente poder entrar no assunto. Vamos criar aqui, ó, uma classe. Pode ser um recorde mesmo. Vamos colocar como user, por exemplo. Ele vai ter aqui string name, int age. Por exemplo, só para começar isso aqui, tá bom. Vamos lá.
A gente vai entrar agora no conceito aqui de lista. Eu sei que eu ainda não entrei diretamente nesse ponto do curso sobre o assunto de arrays e listas, mas tem aí um bom momento do curso que a gente vai estar tendo entendimento, aí vai ter uma aula toda dedicada somente para esse assunto, e a gente vai pegar e vai entender, vai estudar um pouco melhor. Mas no momento que você precisa saber que a lista, no caso, nesse package que tem portal do Java List, ele é um tipo especial que permite que a gente armazene tipos dentro dele. Então a gente vai aqui pegar, ó, e vai criar um array, uma lista de users. Vamos chamar aqui, ó, users. Nesse primeiro instante a gente vai aqui popular ela com list of, a gente só vem aqui, ó, new user, Maria, 21, new user, João, 32, eu vou contribuir a habilidade de reclamar aqui, user, Eduardo, 40, só quebrar a linha aqui para não ficar muito grande, e um outro user, a gente vai chamar aqui de Ana, 19, beleza? E agora, a gente vai fazer uso, antes de continuar, só para poder mostrar para vocês, essa lista, a classe lista, ela é uma interface, a gente acabou de estudar sobre interfaces, no caso aqui, a gente tem uma interface definida, e esse list of vai retornar pra gente, ó, uma coleção imutável de itens, beleza? Então a gente vem em runtime, o que ele vai gerar? Mas ele vai gerar uma classe que vai ser uma implementação dessa lista. Vamos ver se a gente colocar vamos ver se o IntelliJ está configurado para ele. Aqui, ó. Bom, vamos ver se a gente colocar aqui embaixo o IntelliJ dá. Ele é um list. Mas vamos deixar aqui, por enquanto. Mas a gente sabe que é uma lista imutável que a gente gera a partir desse método aqui, beleza? Agora, a gente vai vir aqui e vai dar o nosso. Vamos criar aqui em consumer. Vamos deixar assim, consumer é igual a new consumer. Se vai ser um consumer de user. Ele está dando um erro aqui porque o consumer é uma interface. Então a gente tem que implementar ele, certo? Então a gente pode vir aqui, ó, implementar métodos. Vamos implementar Olha só, a gente tem dois métodos aqui. Já vou até aproveitar para a gente entrar nesse assunto, ó. Vou colocar o ponto e vírgula para ele não reclamar. O consumer, ele tem esse método accept que ele pede para a gente implementar. Só que o outro ele não pediu para a gente implementar. Por quê? Vamos descobrir o que aconteceu aqui, ó, no nosso. Tem um accept e a gente tem esse and then. Esse olha só, é um método com corpo aqui dentro de uma interface. No caso, esse aqui é o único tipo de método que a gente pode conseguir trabalhar dentro da interface, que é o método default. Qualquer método que chega na interface, ele é default. Isso aqui foi um recurso que eles colocaram no Java que permite você ter métodos. Vamos imaginar que você tem um framework e você tem essa interface. Você resolve que você quer implementar um novo comportamento para sua interface. Só que você não quer quebrar quem já utiliza a sua interface. Então você pode vir aqui e definir esse método default. E ele vai ter um comportamento padrão, mas nada impede de alguém vir aqui e sobrescrever o seu método. No caso, a gente pode colocar aqui, ó, vamos lá, o nosso over when then, ó, e a gente pode vir aqui e definir ele, ó. Nada impede de fazer isso, inclusive acessar o método, a implementação dele. Mas, aqui, ó, vamos deixar aqui que é o que ele está pedindo por enquanto. No nosso accept, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui, system.out.println user. E a gente vai vir, ó, e vamos pegar aqui nosso users.poit. Olha só aqui, a gente tem um método, outro método default que vem de terrible, aqui no caso da nossa herança, porque olha só, a lista, ela vem aqui de uma sequência de herança, ó, collection, e ela finalmente herda desse iterable aqui. Então é desse iterable que a gente está recebendo o método aqui for it, e a gente passa aqui o nosso consumer. Se a gente for, e olha só, a gente instanciou aqui definindo como uma classe anônima. Se a gente vir aqui e rodar, ó, ele imprimiu pra gente. A gente também vai, tô devendo pra vocês também ver sobre essa questão aqui de como ele gerou a representação em string desse nosso record. Beleza? Então olha só. Eu até esqueci, vamos fazer o debug aqui, ó. Olha só, ele gerou uma table collection aqui no nosso, aqui pro nosso usuário. E o nosso consumer, como ele é uma classe anônima, ele assumiu esse nome estranho aqui, que é o nome da nossa classe, com o dólar, e esse nome estranho aqui depois do main, beleza? E se eu disser que a gente pode simplificar isso aqui? Olha só, saca só o que a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode vir aqui e até colocar essa implementação aqui dentro, ó. Pode vir e fazer isso aqui. Bom, isso aqui acho que você já imaginava que seria uma opção do que pode ser feito, né? Beleza? E vai continuar funcionando do mesmo jeito. Aqui ponto e demais. Coloca aqui, ó. Beleza. Só que ele até tá dando uma sugestão aqui, olha só. Ele tá falando que a gente pode simplificar a nossa implementação. Quando ele pede pra gente simplificar, o que ele quer que a gente faça aqui, ó? Vou até fazer manual, vou tirar esse override daqui, vou tirar esse new consumer, vou colocar isso aqui, vou tirar esse final daqui. Beleza, tá quase pronto. Isso aqui também tem que tirar daqui. E a gente coloca, dessa forma aqui, ó. E a gente tem aqui simplificado o nosso Lambda. Se a gente rodar, olha só, a gente consegue transformar nossas interfaces em expressões Lambda, que é o que a gente tem nas linguagens. Eu tô fazendo desse jeito assim, mais aos poucos, para poder vocês terem entendimento que, no Java, a interface funcional é a base para a criação do Lambda. E o que é uma interface funcional? A interface funcional, ó, a gente tem até uma anotação, ela não é obrigatória, eu poderia não ter esse método, isso aqui, mas você pode dizer que vai marcar interfaces funcionais que você cria no seu código, para que a pessoa saiba, opa, isso aqui é uma interface funcional, então muito provavelmente alguma parte do código está sendo usado como Lambda. A interface funcional, você tem que ter um método para implementar, mas você pode ter aqui vários métodos defaults, quantos você quiser, mas métodos para serem implementados tem que ser um só. E justamente para poder vir aqui e fazer essa mágica que a gente está vendo aqui dos nossos lambdas. E a gente ainda pode simplificar mais ainda aqui, ó. A gente pode vir aqui, tirar a nossa tipagem e esses parênteses, e ele vai entender. A gente simplifica ainda mais aqui o nosso código. Continua rodando. Outra coisa que a gente pode fazer para simplificar. Como se trata de uma expressão lambda de uma linha, a gente pode vir aqui, simplesmente, e tirar as chaves e o ponto e vírgula. Só lembrando, quando a gente tratar de uma expressão lambda que tiver um return, se a gente tiver
nesse formato, acho que é melhor eu pegar e fazer um exemplo, né? Mas tudo bem, a gente monta, mas só para poder. Se aqui tivesse, por exemplo, um return, a gente teria que deixar esse return caso a gente deixe com chaves, ou seja, que é uma situação onde a gente teria aí uma expressão com mais de uma linha. Mas como a gente só tem mais de uma linha, a gente omite tudo isso aqui, as chaves, o ponto e vírgula, e se tivesse um return é omitido também. A gente vem aqui e roda, ó, normal. E no caso dessa expressão específica, a gente pode simplificar ainda mais. Por quê? A gente está usando uma instrução para poder pegar e fazer impressão. O print justamente do nosso objeto-alvo. Olha só, ele pede pra gente fazer um replace aqui justamente para method reference. Que é justamente, olha só, a gente vem daqui um system.out, println. Beleza? Então, basicamente, se a gente for desse jeito aqui, ó, continua funcionando. E cá temos nossas interfaces funcionais no Java e entendimento de expressões lambda. E a gente pode até, inclusive, montar coisas customizadas. Vamos tentar brincar um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai criar aqui um private static, vamos chamar ele de print string values. A gente tem que colocar o void, obviamente, né? Void. E olha só, a gente viu que o consumer é uma interface funcional. O objetivo dessa interface aqui do consumer é você vir aqui e rodar uma função, aqui que no caso ela vai receber um argumento, que a gente passou para ela, e ela não vai retornar nada. No for a gente está simplesmente fazendo aqui o accept dela. Agora aqui a gente vai ver um outro exemplo, que é basicamente a gente definir aqui, acho que é a functions. Ou lá, acho que é function, vamos lá. Olha só, um outro exemplo que a gente tem, ó, function. Essa aqui já é um pouquinho diferente. Ela recebe um argumento de um tipo e vai retornar um outro tipo. Primeiro a gente define o tipo de entrada e aqui o tipo de saída. Vamos colocar aqui o nosso método aqui, ó, ele vai receber o nosso user e vai receber uma string. Coloca aqui, eu vou chamar de callback. A gente veio aqui, montando aqui como callback, e agora a gente vai fazer o seguinte, ó, system.out.println callback.apply. Ele pede para o nosso user. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui, vamos passar a nossa lista de usuários aqui, ó, list users, beleza? A gente faz isso, vamos encadear um lambda aqui, ó, users.poit. A gente vai aqui agora, no caso, montar o nosso lambda como a gente viu aqui. Vem aqui, ó, system.out.println callback.apply. Passando o nosso user, beleza? Agora a gente vai vir aqui e vai chamar o nosso método, ó. A gente tem que passar aqui nossos users e aqui a gente vai definir nosso callback, ó. A gente vai definir da seguinte forma, olha só, a gente vai vir aqui, vamos colocar nossa variável user, ele até deu a sugestão pra gente, a gente vem aqui, ó, coloca setinha do lambda user, e a gente vem aqui, ó, dá um user, pode dar user.name, por exemplo, aqui já tá pedindo o método de reference, ó, replace, método de reference, daí a gente chama aqui a nossa classe, ó, dá esse sinalzinho de 2 pontos, e chama a propriedade name. Dessa forma aqui a gente vai imprimir o nome do nosso user, beleza? Ó, Maria, João, Eduardo, Ana, o que mais? A gente pode vir aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, que a gente tem imprimir o age, mas aí a gente vai ter que mudar porque não vai retornar string. Então vamos mudar aqui, ó. Nesse caso aqui a gente tem que fazer o quê, ó? Dar o age, só que a gente tem que vir aqui, olha só, string.value. Se a gente fizer isso aqui, ó, a gente imprime aqui as idades, beleza? Ou a gente pode voltar até imprimir o objeto inteiro, ó, dar o user.toString. Aí ele pede pra gente trocar para método de reference, e tá aqui, ó, o record, porque ele tá chamando da nossa classe record aqui, ó, que olha só, ele tem aqui o método dele equals hashcode e o toString. Beleza? E agora se a gente rodar o nosso código, vamos rodar aqui, ó, funcionou, rodou. E o Java, a gente tem várias interfaces no Java aqui, a gente consegue trabalhar com elas como se fossem interfaces funcionais. Dá pra gente, tem algumas aí, a gente vai ver aí sobre elas aí mais em algumas outras partes aí, que eu acho que é interessante a gente se aprofundar em alguns outros tipos, e conforme agora que a gente tá com conhecimento bacana, conforme a gente for se aprofundando e estudando outros tipos, a gente pode estar abordando aí algumas interfaces funcionais que o Java tem. Se você quiser, você pode também estar dando uma pesquisada, mas tem aí, vamos lá. Só para dar alguns spoilers, a gente tem aí a interface Runnable do Java, que é pra gente trabalhar com threads, ela é uma interface, dá pra você trabalhar com uma interface funcional, é um exemplo que a gente tem aí, a gente pode até ver aí mais pra frente, dar uma estudada nela, mas o que eu queria mostrar pra vocês é justamente isso aqui, a possibilidade da gente conseguir trabalhar com isso aqui de interfaces funcionais. A gente vai também usar um pouco mais de interfaces funcionais quando a gente entrar na PageStream do Java. Lá a gente vai usar bastante interfaces funcionais, elas vão ser bem úteis pra gente, mas fica aí pro futuro. E é isso aí, pessoal. Espero que isso aqui tenha ajudado a dar uma introdução pra vocês, até aqui dar um norte aqui de uma coisa bem bacana que a gente pode estar trabalhando, ó. Se vocês forem ver, a gente tem outras opções, ó. Por exemplo, vamos ver se tá no mesmo package aqui, ó. Ele deve ter aqui, ó, vamos ver, ó. De function, por exemplo. Ela já aceita 2 argumentos e retorna 1. De consumer, aceita 2 argumentos e não retorna nada. Deve ter algumas outras aqui que a gente pode estar dando uma olhada. Ó, temos o long function, por exemplo, que já para trabalhar justamente com o tipo, ó. Ela recebe um long, já é certo, ela vai receber um long e vai retornar um tipo que você definir. Tem aqui vários, olha só, tem esse supplier aqui, por exemplo, ó, que ele não recebe nada e retorna alguma coisa. Tem bastante coisa para brincar aqui que a gente pode estar explorando aí em alguns momentos. Aí, como por exemplo, na PageStream, acho que vai ser um momento bem interessante pra gente estar vendo aí sobre strings em Java, que a gente vai estar dando uma boa explorada sobre esse assunto e vai aprofundar mais nele. Beleza, pessoal? Qualquer coisa aí, só chamar a gente, acionar, vai tirar dúvidas, conta com a gente e até a próxima aula. Valeu! Pessoal, tudo certo? Vamos seguir aqui com mais uma aula. E nessa aula a gente vai estar vendo sobre algumas keywords que eu acho importante a gente entender bem o uso delas e vão auxiliar a gente no desenvolvimento. A gente chegou num ponto que eu acho que se tornou essencial a gente estar vendo sobre algumas keywords. Então, vamos lá. Para a gente poder só revisar,
No caso, o público é o que a gente já está acostumado a usar desde o começo. No caso, quando é público, qualquer parte do nosso código tem acesso, seja classe ou seja um método, beleza? Agora a gente vai criar aqui uma estrutura de package para estar vendo um outro tipo de configuração que a gente pode definir de acesso nas nossas classes. Vamos criar então aqui duas classes, ó. User, só que a gente não vai deixar ela como pública, a gente vai deixar ela sem o modificador de acesso. Isso aqui seria uma classe default. Vamos colocar aqui private string name. User não, vamos colocar aqui, ó, só name, vamos colocar client. Name, private, int, age. Vamos construir, no geral, os nossos getsets criados. A gente vem aqui agora e vamos criar uma address. Vamos deixar ela como pública, vamos colocar aqui, ó, private, opa, string description. E montar os getset dessa propriedade, beleza? Quando a gente tem aqui uma classe com um modificador default, se a gente tentar vir aqui e chamar ela, ó, var user igual a new user, a gente vai tomar um erro. Por quê? Vamos ver se é verdade isso pra gente. No caso, ele não tá dando porque ele não tem nenhuma user que ele pode estar achando pra importar. Mas se a gente vier aqui forçar a importação, ó, vamos lá, porque olha só, quando a gente criou um package pra ela, ele definiu aqui um package onde você vai achar pra você poder importar. Que nem quando a gente tem aqui nossas classes, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, Java Lang, por exemplo, vamos ver se eu vou lembrar de cabeça agora. Por exemplo, se a gente fosse tentar usar a nossa scanner, ele não vai no Java útil, ó. Se a gente entrar nela, vai ver que ela tá nesse package aqui, ó. O scanner você acha aqui, ó. Útil, Java. Tá no Java útil, beleza? Agora aqui, ó, o client ele tá no package também, aqui o Word. Então agora a gente já, deixa eu tentar fazer assim, ó. Vamos lá. Colocar aqui o Word. Vamos colocar até forçar a importação de tudo que vem do keyword. Ele ainda continua dando erro. Por quê? Ele não conseguiu. Eu também nunca tinha dado certo, né? Tô com o user na cabeça. Mas ó, agora que o Word aqui já habilitou, mas ele ainda continua dando erro. Por quê, ó? Ele não é público, não tem o definido público pra ele, ó, que é Node Access, Node Access from Outside Package. Ou seja, quando a gente tem um modificador default, a gente não pode acessar ela de fora da nossa estrutura de packages. Vamos definir então aqui, por exemplo, ó, vamos colocar as duas aqui como default, e vamos colocar aqui, ó, private, address. Aqui a gente já consegue acessar, por quê? A gente está no mesmo package, então ele libera o acesso pra gente. Porém, se a gente tivesse aqui um outro package, ó, nested, a gente vinha aqui arrastar nosso address pra cá, ó, quando a gente arrasta, ele já dá isso aqui pra gente, porque o que acontece? Como a gente mudou de package, ele tem que colocar aqui o address dele, ó, keyword.nested, vem aqui, ó, keyword nested. Aqui a gente já perdeu acesso, porque a gente tá num pacote diferente. E tem que ser literalmente o mesmo package, porque não adianta nada, por exemplo, ó, nem a situação de a classe que você quer acessar com um modificador default, ela está num nível, num package mais pra dentro, assim, acima, ou se é a situação inversa. Dos dois jeitos a gente perde acesso, portanto, se a classe que estiver acessando estiver num package mais interno, ou se for a classe default estiver num package mais externo. Porém, não importa. O que importa pra acessar, é o mesmo package. Tem que estar no mesmo pacote de classe, senão, nada feito o acesso. Aqui a gente pode até tirar, ó, é só arrancar aqui. Beleza. E a mesma coisa vale para métodos. Vamos vir aqui, ó, e tirar todos os modificadores aqui da nossa classe. E a gente pode até definir a nossa própria classe como pública, beleza? Se a gente tentar acessar aqui, ó, vamos tentar até mostrar alguma coisa rodando aqui, ó, new address. E aqui no nosso get name, a gente vai dar um system.out.println address. Vamos imprimir só nosso address, que ele está instanciado aqui. Melhor, vamos lá, um ponto description. Vou fazer o seguinte, vamos colocar uma descrição padrão para ele, ó. Description. Beleza? Se a gente rodar o nosso client aqui, ó, vamos até definir nosso client como público agora, para a gente poder ter acesso a ele certinho. A gente tem acesso a ele, e a gente precisa aqui imputar um get no name, né? Então vamos dar aqui, ó, user.setName, gel, e aqui a gente vem sys.out.println, user.name. Se a gente rodar o nosso código desse jeito, a gente vai ter acesso ao nosso description da classe. Porque quem está fazendo acesso não é a nossa main. A main está fazendo acesso à nossa classe user, que está fazendo acesso à classe address, que aqui a gente tem acesso. Mas mesmo que a nossa classe address fosse, como ela está aqui pública, se a gente vier aqui, ó, address igual a new address, a gente não consegue, ó, acessar nada dela. Porque, ó, vamos colocar aqui description, vai dar erro. Justamente por ser default. Beleza? Então, recapitulando, modificador default, ou seja, não ter aí nada na nossa classe, ó, é um modificador default. O acesso a ela, as propriedades dessa classe só são permitidos de dentro do packaging. Vamos apagar nossa address, que eu acredito que a gente não vai precisar dela agora. Vamos tirar aqui tudo tipo dela. E vamos ver agora um outro modificador de acesso. A gente vai usar agora um modificador protected. Vamos definir todos os nossos atributos como protected. O modificador protected, ele é parecido com o default. Vamos lá. Só que tem uma outra particularidade nele aqui. Vamos chamar ele aqui de manager. E vamos dar aqui um extends client. E vamos chamar um construtor para ele aqui, ó, public manager. A gente dá um aqui, vamos lá. This.TextName, ó, a gente tem acesso a ele, tanto aqui dentro como fora do packaging. Porque a nossa relação aqui do nosso manager tem uma relação de herança com ele. Então, ele consegue acessar os atributos protected. Agora, se a gente tirar, olha só, para até mostrar aqui, eu vou até tirar, ó. Olha só, agora a gente, eu teria que ter perdido acesso aqui, o que aconteceu?
Ah, tá, eu tirei do lugar errado, tem que tirar daqui. Então, ó, a gente perdeu acesso. Por quê? Porque ele não tá mais no mesmo package, mesmo na relação de herança. Mas quando a gente tem uma relação de herança entre as classes, aí a gente tem o acesso normal. Mas se a gente não tiver relação de herança, ó, a gente perde o acesso, porque ela não tem acesso, aqui justamente por estar no mesmo package. Que existem duas condições que devem ser atendidas, uma das duas condições devem ser atendidas para você ter acesso a atributos protected de uma classe. Das duas, uma. Ou você tem aí uma relação, no caso de... Ó, que aqui não dá pra acessar desse jeito porque ela não tá herdando mais, mas se a gente fizer isso aqui, ó, var client é igual a new client, a gente vem aqui, ó, client, ponto, ó, e a gente tem acesso, porque tá no mesmo package. Então, protected, para você conseguir acessar atributo protected das duas, uma. Ou a sua classe ela tem que estar herdando a classe com os atributos protected, ou a sua classe tem que estar no mesmo package. Ela é um pouco diferente do default. É um pouquinho mais aberto, pode acabar gerando uma confusão que às vezes você pode estar usando, a gente geralmente usa o protected justamente para garantir que os atributos que as classes que estão herdando essa classe tenham acesso, mas tem esse detalhe aí de se tiver no mesmo package você também tem o mesmo acesso, você também tem acesso a esses atributos. Então vamos lá. Default, só de dentro do package, as classes estão no mesmo package, tem acesso entre elas. Protected, quando a gente está no mesmo package ou a gente tem uma relação de herança nas classes. E a gente não pode vir aqui, ó, e isso aqui não é uma coisa que é permitida para nossas classes, ó. Ele não permite isso aqui, a gente fazendo classes. A gente só pode ou é público ou ele é default. No caso aqui, private também, que é o nosso próximo keyword que a gente vai ver, ó, ele não permite você definir isso para uma classe. Beleza? O private a gente já conhece aí que só ele já é o mais restritivo de todos. Ele não permite acesso de nada, absolutamente nada de fora da nossa classe. Por exemplo, ó, a gente pode colocar aqui, ó, vamos criar de novo aqui nossas classes, ó, client. Vamos colocar dessa forma aqui, ó, private string name e vamos criar nossos get sets. O private ele já é mais restritivo, nada de fora consegue acessar. Porém, a gente pode ainda ter pode até fazer isso aqui no Java, ó, não é uma coisa, a gente pode fazer isso aqui, ó, pode ter uma classe aqui nested na nossa relação aqui, ó, a gente pode vir aqui e colocar o quê, ó, vamos lá, public class nested. E a nossa nested, a gente vai criar um método aqui, ó, public void test. A gente consegue ter acesso a esse atributo name aqui, ó. Então, ó, só pra gente ter entendimento, isso aqui não é uma coisa tão comum de se ver. Isso aqui de classe nested, geralmente você vai ver aí, você pode estar vendo aí talvez com design pattern no Java, que, por exemplo, quem trabalha com design pattern de builder no Java vai usar pode estar utilizando essa questão de classe nested. Vai escrever testes também, pode estar utilizando aí, que tem alguns frameworks de teste que trabalham com esse conceito de classe nested, mas fora isso, é uma situação assim bem difícil você tá vendo aí. Porque se você for para pensar, essa questão de você ter classes internas aqui vai gerar isso gera meio que uma complexidade no seu código. Agora, um outro detalhe. A gente tem acesso justamente da nossa classe para ser declarada dessa forma. Mas se a gente vier aqui, ó, e declarar ela como estática, ela perde acesso. Perdemos o acesso à nossa client. Um jeito de manter o acesso seria, como está sugerindo aqui, você definir ela como estática. Mas, no nosso contexto aqui, não permite. Porque a gente poderia até ter uma outra classe aqui, ó. Public static class nested. Beleza? A gente poderia ter isso aqui, sem problema nenhum. A gente poderia vir aqui, ó. Private string nested name. E a gente acessaria dessa forma aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Opa. No caso, vamos ter que colocar o estático aqui, ó. Ah, tá. Ah, não, tá certo. Nested name. Pra você ver que a gente pode tirar um hierarquia de quantas classes a gente quiser uma dentro da outra, mas isso aqui já é uma complexidade. E aqui, ó, a gente conseguiu acessar esse atributo aqui. Beleza? Vamos apagar aqui as nossas classes. E aproveitar que a gente já entrou nesse conceito de estático e já começar a ver algumas coisas que a gente pode ter aqui, ó. Vamos definir aqui, ó, como estático o nosso name. E olha só, como a gente definiu como estático, a gente perdeu a questão do this. Certo? Então, vou colocar dois atributos para a gente poder entender alguns conceitos aqui. Olha só, aqui a gente vai chamar de static name e a outra a gente vai chamar name, beleza? E agora a gente vai vir aqui, ó. Vamos vir aqui no nosso static name. Vamos chamar de param, para a gente não confundir, porque como a gente não tem o this, a gente tem que fazer essa diferenciação. Static name. Aqui a gente vai chamar de static também. E vamos tirar o static aqui do nosso name. E olha só. Get set. E agora a gente vem aqui na nossa main, ó. Var user igual a new. Opa. User, nossa, tô com user na cabeça, hein? Client. Command Shift O. Não. Ctrl Option O no Mac para você tirar imports não usados. No Windows, eu não lembro agora qual era o comando. Acho que era Alt. Acho que era Alt Shift. Acho que é Alt Shift, se eu não me engano, no Windows. Alguma coisa assim. Alt Shift O no Windows e no Linux. Mas no Mac é o Ctrl Option O. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, ó. User.setName. Vamos vir aqui, ó. E vamos dar aqui setar o valor de name para nossa variável. E aqui, ó. User.setStaticName. A gente vem aqui, ó. Static name. Pra gente poder justamente ver e entender a diferença dessa questão aqui de estático no Java, beleza? E a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui, ó, system.out.println, user.indexName, e aqui, static name. E aqui, ó, var user2, tô sendo bem criativo nos nossos nomes, a gente pode chamar, então vamos ser mais criativo, vamos colocar client, que é o nome correto, né? Client, vamos arrumar essas variáveis, né, que eu tô com o user na cabeça, vamos tirar o user da cabeça aqui e colocar, ó, client, instant client 2, e aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, system.out.println, client2.getStaticName. Vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Beleza? No caso aqui a gente... Ah, tá. Static name, ele fala static name, por isso que ele deu
Olha só. Se a gente vier aí rodar o nosso código, olha só que coisa que aconteceu. Eu vou até colocar o client aqui embaixo, ó, só apagar. Client 2, ó, vamos colocar o client 2 acessando nossas variáveis e vou colocar aqui também, ó, só pra gente separar, entender onde começa um e começa o outro. Olha só pra gente separar aqui nossos contextos. Olha só, no primeiro momento a gente veio aqui e declarou um nome para nosso name aqui. E nosso static name, a gente chamou de static name. E a gente criou uma nova instância. E olha o que aconteceu. Pro nome, comportamento esperado. Ele não tinha nada, não declarou nada, ele foi nulo. Só que olha o que aconteceu aqui no nosso static name. Ele pegou exatamente o mesmo valor que a gente definiu aqui. Porque o que acontece? Quando você declara uma variável como estática, ela não vai pertencer à instância. Esse é um valor compartilhado aí, que vai ser compartilhado. Esse valor aqui, qualquer instância que você criar e você modificar esse valor, você vai ter um valor compartilhado entre as suas instâncias. Mas isso aqui, ó, sem estático, não. Você cria um objeto, o objeto vai ter características próprias, isso vai ser separado. Um objeto tem suas características. Agora, o estático já é um pouco diferente, porque você tem esse acesso por esse valor. Você tem acesso a esse valor para qualquer instância. E se isso aqui fosse, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, um público, a gente não poderia fazer isso aqui, ó. Vamos lá, ó. System.out.println, ó. Client.staticName. É um valor que a gente tem direto aqui no nosso client. Diferente do se a gente tivesse aqui, ó. Mesmo que a gente setasse público aqui, a gente não poderia fazer isso aqui, ó. Name, ele não tem acesso, ó, porque ele não é um lambda estático. Então, olha só, é como se ele fosse uma propriedade da classe, a gente poderia entender um atributo da classe, enquanto que isso aqui seria do objeto, aí, das instâncias que a gente gera a partir da nossa classe. Aqui, ó, vamos colocar private de novo, e vamos colocar aqui também, ó, nosso static. Agora, olha, até aqui ele passa até a reclamar aqui, ó, olha só, a mesma coisa vale para métodos, a gente precisa acessar métodos estáticos. Aqui, a partir da nossa classe. E aqui ele tá reclamando, ó, que ele, assim, não é que é um erro, mas não é recomendado você utilizar desse jeito. Já que você está trabalhando com estático, não faz sentido você acessar uma coisa estática a partir de uma instância. Faz mais sentido você usar isso para você acessar a partir da sua classe. Tem gente, uma coisa bem útil para você fazer com isso aqui, ó, é o seguinte, você ter aí uma classe só com métodos estáticos. É um exemplo do estático. Você pode fazer o seguinte, ó, vir aqui, ó, public, no caso static não, né? É a seguinte, o estático é só para as nossas propriedades. A gente vai fazer o seguinte, coloquei errado aqui, ó. Final, no caso, a gente viu que quando a gente tem aqui, por exemplo, ó, vamos apagar tudo, e até a próxima keyword que a gente pode entrar, ó, var teste é igual, ó, aqui a gente criou uma variável teste normalmente. Vamos system.out.println, vamos imprimir a variável teste e vou fazer o seguinte, ó, teste vai receber novo teste. Até aqui sem problemas. Definimos, ó, alteramos. Só que quando a gente define ela como final, a gente passa a não poder fazer essa alteração aqui. Quando a gente tem uma variável final, ela uma vez declarada, ela não pode ser alterada. Quando a gente tem o final nas nossas propriedades, vou criar outra classe pra gente não perder essa. Ou melhor, vou até colocar aqui, ó, private final string name, a gente passa, no caso, olha só, ele também passa a ser um atributo que não pode ser alterado, só que aqui, como ele não foi alterado, aqui ainda não foi definido nenhum valor para ele, então ele passa a dar um erro, porque ele fala que a variável tem que ser inicializada. Você pode tanto inicializar ela aqui, ó, via construtor, no seu construtor você passar o parâmetro para inicializar, ou você pode vir aqui e definir o valor inline também, é outra opção. Agora, quando a gente está falando de uma classe final, a gente quer dizer que essa classe ela não pode ser herdada. Ela não pode ser herdada por nenhuma outra classe. Então, que o nosso objetivo é o seguinte, a gente tem uma classe de utilitários aqui. A gente define ela como final, ela vai ter atributos estáticos, e também para a gente evitar dela ser instanciada, a gente faz isso aqui, ó, private, client, e aqui, ó. Agora a gente bloqueou dela ser instanciada, porque o que acontece? Isso aqui a gente geralmente usa muito quando a gente vai ter aí uma classe utilitária, que a gente quer acessar atributos dessa forma, por exemplo, client. A gente quer acessar aqui, ó, system.out.println, client.getStaticName. Agora a gente vem aqui e dá o nosso run, beleza? Rodou. Outra coisa, olha só, uma outra coisa interessante sobre imports também, quando a gente importa, a gente pode até fazer uma reduzida no nosso import fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de importação estática. A gente simplesmente está referenciando o que a gente quer importar. Olha só. Tem que tirar aqui, ó. Tira. Importamos. Ué, deixa eu copiar daqui. Ah, tá, eu mudei o nosso nome aqui, então a gente só altera, ó. Também outro jeito de a gente fazer importações no Java, olha só. Isso aqui é o que a gente chama de importação estática. Eu particularmente gosto de trabalhar com importação estática, porque eu acho que ajuda a reduzir suas linhas aqui, mesmo que uma linha só você está importando direto o seu método aqui, ó. Tá trazendo o seu método para você estar utilizando ele aqui. Mas no mais justamente, quando você trabalha com estáticos aqui na sua classe, é justamente para você ter uma classe utilitária. Por exemplo, você pode ter uma classe para fazer uma formatação específica de string, uma classe para poder fazer uma manipulação de valor de números, aí você tem vários métodos, só que você vê assim, eles são muito distribuídos no meu código, tá uma coisa muito espalhada, eu quero ter uma classe que eu vou centralizar tudo, e qualquer parte do meu código que precisar, eu vou lá e acesso ele. Então você pode trabalhar com esse conceito aqui, você tem a sua classe final, define um construtor privado para não ser instanciado, e você tem vários métodos estáticos para você sair utilizando. E aí, ó, posso sair importando aqui qualquer parte do meu código e sair utilizando essas coisas. Beleza? Então vamos lá. Acho que a gente viu aí bastante coisa. A única coisa que eu ainda tô devendo para vocês é justamente a questão de você vir aqui e ter, até aqui inclusive, que eu não me atentei, ele colocou esse final aqui, ó. Mas isso aqui, ó, o final como num parâmetro de método é uma coisa que eu acho que é mais interessante a gente ver no momento que a gente vai aprofundar de orientação objeto. Eu vou usar isso aqui para estar mostrando para que serve. Mas, a princípio, não se preocupem, a gente vai entrar nesse assunto, vai ser quando a gente vai falando sobre questões assim, de referências no Java. Mas eu vou explicar direitinho. No momento, eu acredito que não vai ser tão interessante eu estar explicando qual a finalidade de você ter um final nos seus parâmetros aí de métodos. Beleza? Então, a gente viu aí um pouco aí sobre os modificadores de acesso, vimos aí público, a gente entendeu aí como é que funciona o acesso para público, que seria para geral, que já é uma coisa que a gente já vem mexendo desde aí do começo.
A gente viu sobre o default, que é para acesso só dentro do seu package, protected, que é para package de acesso por herança, o private, que é o mais restritivo de todos. A gente viu aí uma diferença de uma variável estática e não estática, métodos estáticos. A gente viu aí também questões aí sobre o final, e acredito que até o momento isso é o que a gente vai precisar para estar seguindo daqui para frente, pessoal. Para deixar mais esclarecido alguns conceitos aí para vocês, mas continua acompanhando com a gente, se vocês tiverem uma dúvida, pode chamar que a gente vai aí ajudar vocês, tá dando auxílio que vocês precisam aí para acompanhar o curso. Conta com a gente aí e bora lá aprender Java. Até a próxima.